Por que será que eu não dou certo com ninguém nessa vida? Isso é um pensamento que eu estava tendo esse último mês e me pegou muito. Fiz um último vídeo sobre namoros rasos, né? E de alguns problemas que a gente acaba tendo, ainda mais nessa meia idade, e da fase da adolescência para a fase adulta, essa fase jovem, né? E cara, eu também me peguei pensando, analisando alguns vídeos de psicólogos falando. Usei o chat GPT também para ver algumas coisas que eu estava em dúvida e percebi o porquê. O porquê eu nunca dou certo com ninguém. E eu descobri o quê? Que eu tenho um padrão de escolha de pessoas. E isso eu já tinha visto em algum lugar, que eu não me lembro, que alguém falou que existe um padrão de escolha. É que se você não quebra esse padrão, isso se posterga pela vida toda e você acaba, né, ficando num limbo eterno, escolhendo pessoas e dando tudo errado. E o que que eu percebi? Que eu tenho um padrão de escolha de pessoas que têm os mesmos problemas que o meu, de insegurança, que é algo que eu tenho bastante, que isso vem desde criança, né? Desde alguns traumas e tudo mais que aconteceram e acabou levando para minha adolescência, levando para agora essa fase adulta e eu algo que eu venho tentando quebrar já há algum tempo. Depois que eu me aproximei de Deus, muitas coisas melhoraram, com certeza. Isso é um fator que eu sempre falo em todo lugar que eu vou, que você se aproximar de Deus é a melhor oportunidade que você tem de melhorar em todos os aspectos da sua vida. Não estou falando que vai ser mais fácil, eu estou falando que vai ser melhor. Enfim, eu tinha um padrão de escolha de pessoas inseguras. O porquê? Porque eu também sou uma pessoa insegura. E no momento que eu tive essa clareza de pensamento e também a humildade de reconhecer que eu também sou inseguro, foi quando eu percebi que eu precisava mudar um padrão. E tanto é, homens vão me entender. A gente geralmente, quando tem interesse em certas pessoas, a gente já tem um mapeamento de pessoas que são potenciais para a gente ter um relacionamento ou sair, né? E eu olhei, né, esse mapeamento que eu já tinha feito antes da última menina, que eu acho que eu comentei no último vídeo que eu me relacionei e não deu certo. E nesse mapeamento, todas essas pessoas que eu me interessava, depois de eu dar uma olhada e algumas eu ter convivido há algum tempo, elas também têm esse padrão de insegurança. E eu percebi que todas as que eu escolhi têm esse padrão. E as que não têm, que um dia eu me relacionei, eu me sentia tedioso com a pessoa. Então, eu percebi que uma pessoa que é coerente, né, que tem segurança do que faz, me dava tédio. Mas é porque eu já estava acostumado a ter essa que eu via, esqueci onde eu vi que fala sobre relacionamento intermitente, que é onde sempre a pessoa insegura vai te dando certas migalhas, né, de atenção, uma hora te responde, outra hora não, uma hora tá frio, outra hora não, e você se acostuma com isso e vira um vício. E isso tende também do meu vício em pornografia que eu tive há um tempo atrás, que eu tô melhorando muito agora também, depois do meu relacionamento com Deus. E assim, são coisas que a gente precisa ver que tá nos detalhes, entende? Hoje eu tenho 23 anos e nunca consegui assumir ninguém no relacionamento, porque eu sentia essa insegurança, sabe? E quando a pessoa era segura, eu me fechava, eu travava no caso. Porque eu achava que, ah não, eu acho que não é, não sei o quê. E acabava porque a segurança do certo não me dava estímulo. Então pra mim não era o correto. Mas sendo que eu só tava procurando estímulo. E depois que você percebe isso, você dá uma segurada em certas coisas da vida, você vê com clareza, né, esse tipo de coisa. E você fica,
caraca, mano, como assim? A minha vida inteira eu tive um padrão de escolha, o tipo de pessoa foi sempre a mesma e eu não percebi isso, né? E isso vai muito de você fazer uma autoanálise do seu ambiente e das pessoas que você conviveu, né? Nem que convive, é que conviveu. Porque se você já tá nesse padrão é porque começou lá atrás. Então, teve um ponto de partida em algum lugar, com algum trauma, e com algum vício, que fez você chegar até aqui nesse momento e tá dando tudo errado, entendeu? E esse padrão é complicado de quebrar, cara, porque hoje eu vejo e obviamente eu não me fechei a relacionamentos, eu sempre tô aberto a conhecer pessoas novas, mas com mais cautela. Não quando a gente era adolescente, quando eu tinha 17 anos, que eu queria sair com 30 pessoas, 40 pessoas, e ficava que nem um maluco, procurando pessoa, pensando em quantidade. Mano, surreal. Eu acho que essas histórias um dia eu posso contar aqui, mas agora acho que não é o momento. Enfim, e se for ver, hoje, esse ano, cara, eu saí com 3 pessoas e uma eu não cheguei nem a ficar, entendeu? E eu percebi que eu consegui quebrar muito. Dessas 3 pessoas, uma tinha o mesmo padrão. Quer dizer, duas, né? Foi a terceira que deu errado. Porque nessa terceira eu já estava começando a ter clareza do que eu era, do que me afetava. E aí eu comecei a perceber nela isso. E eu me via nela. Isso que é o mais louco. E eu comecei a ficar, mano, que loucura, cara. E aí, percebendo isso, eu chamei ela pra conversar e falei, pô, eu acredito, falei que, eu acredito que você está disponível emocionalmente e tudo mais, acho que não tem por que a gente estar conversando, mantendo essa conversa adiante, né? E com isso, eu consegui já quebrar uma barreira que é de não sumir, que era o que eu mais fazia, que era também outro vício que eu alimentei durante muitos anos, que é sumir, sabe? Alimentar a pessoa com migalhas, sumir, não ter responsabilidade nenhuma emocional sobre o relacionamento que você criou com a outra pessoa. É muito louco isso, cara. Muito louco. E esse pensamento eu trago hoje para a gente ter uma noção do que a gente é hoje dentro de um relacionamento. Por que dá errado? Será que realmente é a pessoa? Será que realmente são as pessoas que passou pela minha vida? Ou será que é o padrão de escolhas que eu faço que faz tudo dar errado? Porque só muda as pessoas, mas as escolhas continuam as mesmas. Então, obviamente não vai dar certo. E depois que eu tive noção disso, eu comecei a mudar alguns hábitos, algumas questões. E eu creio que a próxima pessoa que eu vá conhecer, eu terei mais clareza e mais maturidade para conversar, eu acredito. Pelo menos é o que eu espero. Enfim, esse é o pensamento que eu quis trazer hoje pra gente. Faz um tempo que eu não trago vídeo, mas eu pretendo trazer toda semana agora. Porque eu tô com tempo mais. E eu preciso trazer mais vídeos sobre esporte, eu não esqueço, tá? Eu vou trazer mais. Mas aí com embasado em alguns estudos para não ficar tão em aberto, né? Porque quando a gente fala de esporte, alimentação, eu acredito que o estudo científico é a melhor base que a gente tem para não falar merda. Beleza? Tamo junto e até a próxima.